Em 2011, quando eu cheguei aqui no Senado, nesta casa, eu percebi que o problema das obras paralisadas, inacabadas no Brasil, era uma coisa muito séria. Fui buscar informações junto aos ministérios e também junto ao governo federal, órgãos de fiscalizações, como a CGU e TCU, e nada eu encontrei. Pois bem, em 2014, criamos uma subcomissão na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização para acompanhar essas obras, mas, lamentavelmente, em 2015 veio a história do impeachment e 2016 e não tivemos condições de caminhar, senhor presidente. Mas agora, então, após impeachment, eu estive até o presidente da República, dizendo a ele sobre a nossa preocupação com essas milhares de obras paralisadas no Brasil, e graças a Deus eu fui contemplado com a adesão do presidente da República em reiniciar essas obras no Brasil. Ficou autorizado pelo presidente o reinício de 1.600 obras que demandam valores de 500 mil até 10 milhões de reais, num total de 1.600 obras, que vai demandar um volume financeiro na ordem de 2 bilhões e 73 milhões de reais, em torno de 1.071 municípios em todo o Brasil. E também criamos aqui, senhor presidente, uma comissão especial para acompanhar essas obras paralisadas. Já tivemos, então, 2 reuniões e a semana seguinte deveremos fazer a 3ª reunião. Eu estou fazendo essa colocação, senhor presidente, para dizer o seguinte, que essa comissão, acredito eu, irá muito contribuir com essas obras hoje paralisadas, não tão só essas que eu coloquei de 1.600 obras, mas essas quase 20 mil obras no Brasil afora. E aqui eu tenho um resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas da União, aonde disseram o seguinte, neste relatório. O relatório do TCU diz o seguinte, que das 1.725 obras auditadas, senador Cristóvão Buarque, das 1.725 obras auditadas, 1.275 foram encontradas irregularidades graves, representando, portanto, 74% destas obras que foram fiscalizadas agora, derradeiramente, pelo TCU. Isso, então, demonstra a tamanha irresponsabilidade do governo anterior com estas obras. Eu queria só fazer esse registro com relação a estas obras paralisadas no nosso país. Também quero fazer um outro registro aqui, senhor presidente. Em 2014, eu percebi que os programas, o FIES, o Pronatec, o Seguro-Defesa, o Seguro-Desemprego e tantos outros foram utilizados pelo governo tão somente para se manter no poder. Em 2015, então, eu pedi auditoria junto ao TCU a respeito, então, destes programas. E agora, então, eu tive o resultado do FIES, esse programa tão importante aos nossos estudantes em todo o nosso país. Eu já tinha dito aqui antes, para provar que realmente o governo utilizou esses programas para se manter no poder e ganhar as eleições. Em 2013, o Brasil gastou 7,5 bi com o seguro, com o FIES. Em 2014, gastou 13 bi e 700 milhões de reais. E aqui agora, então, vem a auditoria do TCU. E o que diz a auditoria do TCU? Diz o seguinte, que de 2009 a 2015, o Brasil gastou 50 bilhões de reais com o FIES. Muito bom. Se esse dinheiro tivesse sido bem empregado aos nossos alunos, não há problema nenhum.
Mas o problema é que o TCU disse que desses 50 bilhões de reais, no mínimo, 20 bilhões foi para o ralo. Por que foi para o ralo? O TCU, então, diz o seguinte, que os grandes grupos educacionais, as grandes faculdades no Brasil afora, tiveram as suas ações, que têm ações abertas no mercado, tiveram um acréscimo, tiveram um ganho, senador Tasso. Olha essa informação aqui do TCU com relação ao FIES, de 2009 a 2015, que os grupos educacionais no Brasil, neste período, teve um crescimento nas suas ações de 22.000% de crescimento. 22.000% de crescimento, causando-se um rombo de mais de 20 bilhões de reais no FIES. E aqui eu quero dar um testemunho. Eu fui atrás de uma professora universitária da capital, aqui do Distrito Federal, Ela me disse o seguinte, chorando, eu não vou dizer nome, que esta universidade a qual ela prestava serviço como professora, contratou uma van e 2 pessoas, e essa van e essas 2 pessoas visitava os pontos de ônibus aqui, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que é tão preocupante, defensor dessa causa dos estudantes, essa van passava então nos pontos de ônibus e aí abordava-se jovens e perguntava para eles, você já fez faculdade? Não. Então vamos fazer? Não posso. Pode. Entra na van. E levava para a faculdade e fazia as suas matrículas. Essa professora, chorando, me disse que um dia ela adentrou a sala e começou a ditar para eles escreverem, e 4 alunos virou para ela e disse, professora, nós não damos conta de escrever. Esse é o resultado desse rombo de 20 bilhões do FIES. Esses alunos saíram das universidades porque não deram conta de continuar e as faculdades continuaram a receber. Nós vamos olhar isso com muito carinho. Nós vamos ter que procurar essas grandes faculdades que foram desonestas, que pensaram em seus lucros e chamá-las para prestar conta ao nosso povo a respeito do FIES. Esse programa tão importante, passo a palavra com todo prazer, senador Cristóvão Buarque. Senador, nesse debate que nós temos feito sobre essa PEC do óbvio, a PEC da verdade, que é fazer orçamentos sérios e, portanto, que não permitam gastar mais do que se dispõe, eu tenho escutado muita gente dizer que, em vez disso, deveríamos fazer uma auditoria da dívida, porque com isso suspenderíamos o pagamento dos juros, a parte da dívida que fosse ilegal. Primeiro, essa auditoria não resolve a crise imediata. Se ela for feita, se identificar que há empréstimos não verdadeiros, como esses do FIES, é uma dívida não verdadeira. Levará muitos anos para que se termine, se analise e se vença legalmente para não ter que pagar a dívida. Então, não é uma solução para a crise deste momento. Mas eu, pessoalmente, não sou contra que se faça auditoria de dívida. Mas eu acho que está na hora da gente fazer auditoria de tudo nesse país. Tem que fazer uma auditoria do FIES, tem que fazer uma auditoria do ProUni, tem que fazer uma auditoria da Bolsa Escolar, tem que fazer uma auditoria do Congresso. Quanto nós gastamos e o que é que produzimos? Tem que fazer uma auditoria do SUS. Tem que fazer uma auditoria do nosso sistema de saúde. Nós temos que fazer uma auditoria do Brasil. Onde é que foi o dinheiro que gastamos no Brasil? E eu não falo só nos últimos 13 anos, não. Eu falo nas últimas décadas. Estamos precisando passar o Brasil a limpo. Uma auditoria completa de tudo que fizemos e do que deixamos de fazer, apesar do dinheiro que gastamos. Até porque hoje nós estamos pagando por todas essas dívidas acumuladas. Sou favorável a todas as auditorias relacionadas
ao que se fez no Brasil nessas últimas décadas, inclusive como foram contraídas as dívidas financeiras também. Mas não só ela. Mas, para concluir, essa auditoria do Brasil inteiro não vai resolver a crise fiscal que nós estamos atravessando. Nós não vamos poder pagar o salário dos funcionários quando começar a atrasar, pedindo que eles esperem para que quando a auditoria termine. Nem pagar com títulos de uma possível, um dia, redução da dívida por causa da auditoria que levará anos. Então, eu quero deixar claro que essa ideia de que, em vez do teto, deveriam fazer uma auditoria da dívida, acerta na ideia da auditoria. Eu não sei porque o governo não fez nesses anos todos, e agora são os defensores do governo que terminou que defendem essa auditoria. Mas devemos fazer auditoria de tudo. E o senhor está mostrando como é preciso uma auditoria do FIES. Uma auditoria de cada ministério desse país e do Congresso também. Vamos fazer uma auditoria do Brasil, está na hora. Mas não imagine que essa auditoria vai pagar o rombo que nós temos para o próximo mês e para o próximo ano. Obrigado, senador Cristóvão. Na verdade, a dívida e os juros é reflexo dos gastos. Agora chegou a hora da gente passar o Brasil a limpo. Concordo plenamente com Vossa Excelência. É hora de fazer uma auditoria geral, né? Inclusive no Congresso Nacional. E eu concluo aqui, senhor presidente, a respeito dessas 10 medidas que foi ontem votada à Câmara Municipal. Eu quero dizer que eu tenho um projeto aqui na casa, o 147 de 2016, é o mesmo projeto. Quando nós recebemos na Câmara as 10 medidas contra a corrupção, ficou acertado que eu entraria aqui também no Senado Federal. Mas, lamentavelmente, o projeto aqui não caminhou, né? Caminhou primeiro lá. Então, aqui eu sou autor e eu lamento muito essa história do abuso de autoridade. Eu pergunto, aonde é que as nossas autoridades estão errando e pecando? Aonde? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o próprio Poder Judiciário, estão errando aonde? E digo mais, se tiverem cometendo algum erro, se porventura cometer algum erro, tem Corregedoria, tem o Tribunal de Justiça, tem o CNJ, tem o CMPM. Isto é uma barbaridade, essa história de abuso de autoridade. Vossa Excelência usou um termo há poucos minutos que nós não temos mais gordura. Não, nós estamos desidratados, não tem mais gordura, não tem mais água a queimar. A nossa credibilidade está no fundo do poço e nós vamos ter que resgatar essa credibilidade desse Congresso Nacional e do político brasileiro. E nós só vamos resgatar essa credibilidade com ações sérias, maduras e concretas. Muito obrigado, senhor presidente.